Corintiano aqui do Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar aqui sobre Ricardo Sgaio, próximo de fechar acordo com o Corinthians, tá? Tenho novas informações. Vamos falar também sobre empréstimos de Corinthians e Transferban. Mais informações atualizadas eu trouxe lá no Corintianeiro para vocês, tá? Onde falamos sobre Names Rights, muito próximo de acontecer. Corintianeiro sendo pioneiro aí nessa informação, o primeiro a dar informação. Vamos falar também, lá falamos também sobre a contratação do Vitinho, que já é jogador do Corinthians, e uma atualização sobre Corinthians e Juventude. Mas calma que eu vou trazer a escalação aqui para vocês também de Corinthians e Juventude e vamos falar sobre essas pautas bombas aí no Timão, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, primeiramente, vamos iniciar este vídeo aqui então falando sobre reforços, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola. Porque o Corinthians está muito próximo de fechar com o Ricardo Sgaio. É isso mesmo, tá? O próprio Jornal de Portugal, A Bola, está dando a informação que o Corinthians está próximo de fechar com o jogador. A única coisa que está implicando, a única coisa não, né? A coisa mais importante que está implicando é realmente o contrato que Sgaio tem com o time do Sporting de Portugal. O que acontece neste momento? Ele está tentando a sua rescisão. Se conseguir a rescisão, o Corinthians já tem um contrato com ele de tempo de contrato e também de salário, tá? Obviamente que o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras pelo jogador e o Corinthians deixou em pauta aberta para o jogador negociar. Olha, consiga rescisão que a gente te contrata. Com você com o contrato a gente não vai investir, até porque o Corinthians faz muito bem, porque a fase que o jogador vive hoje no esporte não é uma fase muito boa. E quem ofereceu o jogador para o Corinthians primeiro foi o Sport, mas para o Corinthians comprar no valor de 500 mil euros, tá? O Corinthians recusou, mas agora o Sport tenta aí, o Ricardo Sgaio tenta aí o desvínculo de contrato com o Sport para o Corinthians ir lá e fechar a sua contratação. Tempo de contrato acertado, salário acertado, depende agora do jogador. Porém, fiel, se ele conseguir a rescisão, ele será jogador do Corinthians. E parece que estão caminhando bem. Porque é um jogador que não agrada o Sport, é um jogador que está em último ano de contrato, é um jogador que já tinha perdido posição, vamos dizer assim, já tinha caído o seu nível futebolístico, onde ele não estava sendo aproveitado como estava sendo antes. E agora com as contratações do Sport de mais dois jogadores, um para a posição que o jogador joga e um para a posição que ele era adaptado, o jogador perde mais espaço ainda, vai ser praticamente inutilizado lá. O Sport tem oferecido o jogador para outros clubes que já demonstraram aí desinteresse. O Corinthians é o clube que mais interessou e assim que ele conseguir a sua rescisão, ele deve ser jogador do Corinthians. Quero deixar claro aqui para vocês que os comentários sobre os torcedores do Sport são aqueles comentários que não é muito positivo, são comentários que não é bom. Só que a gente não deve se levar muito aí pelas aparências, vamos dizer assim, principalmente por alguns comentários de torcedores, porque existe muito aquele negócio de fase, né, fiel? Por exemplo, os torcedores aqui, chegou uma certa época que os torcedores do Timão que estavam metendo pau no Memphis, e o Memphis se mostrou decisivo nas últimas partidas do Corinthians, fora o que ele já tem feito lá no ano passado. Então o torcedor é muito de momento. De repente o jogador não vive um momento bom agora, e os comentários negativos, é óbvio que eles vão aparecer com mais naturalidade. Só que isso não significa que é um jogador de se jogar fora, até porque melhor que o Léo Maná, tenho certeza que ele é, que inclusive o Léo Maná foi emprestado, a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas agora o Corinthians piorou sua situação, porque agora o Corinthians tem um Mateuzinho como titular e um Félix Torres que será improvisado. Então o Félix Torres, da última vez que ele jogou como lateral, a primeira vez ele foi bem, já na segunda vez, ele foi horroroso na lateral. Então, aí agora o Corinthians vem de Mateuzinho e Félix Torres. Precisamos de um lateral da posição, porque o Félix Torres não consegue jogar nem na posição dele, imagina como lateral. Então o Corinthians precisa sim aí de versatilidade, tá, fiel? Precisamos de opções, já que o Léo Maná foi embora, e principalmente também porque o Léo Maná não correspondia de jeito nenhum às nossas expectativas, tá? Agora, basta o Corinthians saber negociar, tá? Porque o Corinthians, eu não sei os valores para passar para vocês, mas não adianta um jogador desse aqui chegando ganhando uma bomba. Tem que ganhar um salário bem baixo mesmo, porque é o que o futebol dele está apresentando hoje, é para um salário baixo. E se ele for evoluindo no Corinthians, aí você vai fazendo renovações aí mais confortáveis para o jogador. Mas enquanto isso não acontece, não passa de uma aposta, e o Corinthians tem sim que dar aí prioridade e resguardar a sua situação financeira, que hoje já não é boa.
Tá bom, fiel? Então, Ricardo Sgaio, próximo de ser jogador do Corinthians. Fiel, quero só trazer aqui uma pequena observação para quem não assistiu o Corintianeiro hoje, tá? Quem tá assistindo só aqui o 2.0. Eu trouxe informação dos Names Rights, que o Corinthians está negociando com 3 empresas, que inclusive grandes jornalistas hoje trouxe aí que o Corinthians está negociando com 3 empresas, tá, fiel? Eu, corintianeiro, fui o primeiro a trazer essa informação. Trouxe a informação que o Corinthians, aí há muito, muito tempo atrás, que o Corinthians estava negociando os Name Rights, que em setembro a multa rescisória ia cair para 70 milhões de reais, tá, fiel? Caindo para 70 milhões de reais, o Corinthians aí, é lógico que surgiriam empresas tentando aí a negociação, porque o Corinthians é muito grande, para colocar o nome da sua empresa como o nome do estádio do Corinthians, aqui hoje é considerado como Neoquímica Arena, que pertence a Imperafarma. Desculpa, Fiel, que pertence a Imperafarma. O que acontece? Foi o pior contrato que o Corinthians fez na sua história, um dos contratos mais patéticos que já vi na vida, 300 milhões de reais por 20 anos, onde o Corinthians recebe 15 milhões de reais anualmente. Isso é completamente ridículo, tá, fiel? Até porque hoje o Pacaembu fizeram um contrato lá de 1 bilhão de reais, tá? Então, com certeza, eu não sei o tempo de contrato, mas com certeza anualmente dá muito mais do que 15 milhões de reais que o Corinthians recebe da Imperafarma. Corintianeiro, pode acontecer do Corinthians estar negociando com uma empresa e a Imperafarma fazer igual a Nike fez quando a Adidas apareceu e aumentar a sua proposta? Pode, Fel. O que o Corinthians quer é receber mais do que recebe hoje. E eu acho que isso deve ser prioridade no timão, certo? Mas o corintianeiro foi o primeiro que trouxe a informação e descrédito é o que mais tem. Agora, crédito ninguém dá mesmo realmente para canais pequenos. Mas para você que de repente está tentando ver se inscreve no canal do Corintianeiro ou não, é só você procurar no meu canal, você entra no canal Corintianeiro e vai em vídeos que você vai ver lá um título relacionado a Names Rights. Pode ir lá no último, você vai ver lá relacionado a Names Rights, que você vai ver que o Corintianeiro foi o primeiro que trouxe essa informação. E grandes jornalistas estão trazendo só hoje, coisa de uma semana depois, tá, fiel? Mas se você não acredita em mim, grandes jornalistas já estão dando a mesma informação que o Corintianeiro deu. Por que é interessante eu falar isso? Para valorizar o meu canal, tá, fiel? Isso qualquer um vai fazer. Estou vendendo aqui o meu peixe, estou vendendo aqui a minha credibilidade. Então, quando um grande jornalista, como o Thiago Salazar ou como outros jornalistas são, Pedro Ramiro, que trabalha em grandes emissoras de televisão, é um cara rodado no jornalismo, quando dá a mesma informação que o Corintianeiro deu há semanas e semanas atrás, obviamente que eu vou aqui, meu querido, e vou falar do meu canal para valorizar a minha informação. Tá bom? E é lógico que canais pequenos também têm grandes informações, principalmente esse canal que trabalha com a veracidade e a verdade sempre. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Se você quer detalhes mais informativos sobre os Names, é só você ir no canal do Corintianeiro, que hoje já estamos com mais de 40 mil inscritos, fazendo aí um grande sucesso lá no Corintianeiro. Combinado? Vamos seguir aqui as nossas informações, porque eu tenho para falar para vocês aqui sobre os jogadores que foram emprestados, né? Aleluia, irmão, até que enfim Diego Palacios foi emprestado para um clube da Ucrânia, e o Léo Maná por Criciúma, tá, fiel, que vai disputar a Série B. Fiel, ótimo para o Corinthians, tá, que você alivia sua folha salarial, ótimo também para os jogadores, porque eles não estavam tendo espaço aqui, vão ter espaço lá, e são jogadores do Corinthians ainda. Léo Maná pode voltar um dia para o Timão, Léo Maná que é cria do Terrão, pode voltar bem mais experiente do que ele estava jogando, porque ele vai ficar aqui no Corinthians sentado no banco ganhando salário, e a sua parte profissional, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado no futebol. Depois que você for sair do Corinthians estagnado, você não tem proposta. Você vai lá no Criciúma, vai que ele consegue lá uma evolução, consegue ser titular, sobe o Criciúma para a Série A, ou começa a fazer bons jogos, ele volta para o Corinthians valorizado. A mesma coisa que está acontecendo com o Pedro Raul no Ceará. Vai voltar para o Corinthians no final do ano agora, valorizado. Isso se o Corinthians não vender, porque o jogador estava mal aqui, foi para lá e está arrebentando de fazer gols, tá? Isso vale o mesmo também para o Diego Palacios aí, que foi para o futebol da Ucrânia. E para o Corinthians foi mais maravilhoso ainda, porque realmente os jogadores não estavam se dando bem, não estavam jogando bem, e o Corinthians precisa de alguma forma aliviar a sua receita aí, aliviar a sua folha salarial. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre a escalação para a gente finalizar com o Transfer Ban, tá? Escalação do Corinthians para o jogo de Juventude hoje. Corinthians precisa ganhar esse jogo. O Corinthians está precisando mais de uma vitória no Brasileirão hoje do que de água, tá? O Corinthians realmente está numa situação bastante ruim no Brasileiro. Estamos com 21 pontos.
Empatamos com o Fortaleza e o Botafogo ganhou de 5 do Fortaleza, para vocês verem o nível que o Corinthians estava naquela partida, jogando aí praticamente o time reserva, tá? Teve que entrar alguns jogadores no segundo tempo, considerados titulares, como Garro, Memphis e Yuri, para o Corinthians, Carrídio, que inclusive foi o autor do gol, para o Corinthians aí conseguir empatar com um time que estava indo para a segunda divisão. Então realmente era uma partida que o Corinthians precisava ganhar. Diante de tudo isso, agora é vitória. Empate não nos interessa, derrota pior ainda. Temos que chegar lá e conquistar os 3 pontos, tá? Que o Corinthians vai entrar em campo com o Hugo Souza no gol, seguido de Matheus Bidu. Vem evoluindo e vem jogando muito bem, tá? Mateuzinho também, comecei errado, né, Fel? Primeiro teria que ser o Mateuzinho, depois Matheus Bidu. Então será os nossos laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Na nossa dupla de zaga, André Ramalho e também o Gustavo Henrique, que vem fazendo grandes partidas. A dupla de volante, José Martínez e Ranieri, 2 jogadores ótimos que estão dando bastante contenção e muito aí apoio à nossa zaga, que faz parte da evolução da nossa zaga, a evolução dos nossos 2 laterais e a evolução dos nossos 2 volantes, tá, fiel? E o Dorival por na cabeça, realmente, o Michael não serve para ser titular do Corinthians. Aí o Corinthians vem no meio campo com o Rodrigo Garro, e já que o André Carrillo está machucado até o final do ano, não joga bola, infelizmente, a gente vem de Breno Bidon, e no ataque Yuri Alberto, e o mesmo vale para o Memphis. Memphis não vai jogar, só que esse volta antes, tá, fiel? Graças a Deus não vai ficar até o final do ano, só que ainda permanece em contusão de 2º grau, tá? Então o Memphis não vai para jogo, entra aí o Romero no lugar do Memphis Depay, tá? Com certeza o Romero não estiver atuando bem, segundo tempo a gente vai ter Thales Magno aí. Mas vocês olham aí a força que se o Vitinho tivesse disponível no Corinthians, já seria Yuri Alberto e Vitinho. Olha a diferença de você falar Yuri Alberto e Romero, Yuri Alberto e Thales. Yuri Alberto e Vitinho é outro nível, tá, fiel? Até porque o Vitinho aí já é jogador do Corinthians agora de forma oficial. O Corinthians já anunciou como jogador do clube. Assim que sair no bid, ele pode estrear no Brasileirão e com certeza será reforço aí para o próximo jogo da Copa do Brasil. Ufa! Estão atualizados, fiel, sobre aí tudo que acontece nos bastidores do Corinthians? Já estava ficando sem ar aqui, tá? Então, meu muito obrigado por tudo, que vocês, cara, que Deus possa abençoar a sua vida e possa suprir todas as suas necessidades de forma divina, que o seu dia possa ser muito bom e de toda a sua família também. Saúde em primeiro lugar para todos nós e dinheiro a gente corre atrás, não é verdade? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!